Convidamos a todos a ouvir a mensagem de hoje que tem por base o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos 7 até o 11. E destacamos o versículo 7 que diz assim: No primeiro dia da semana, nós nos reunimos a fim de partir o pão. Paulo, que pretendia viajar no dia seguinte, falava aos irmãos e prolongou a mensagem até a meia-noite. O tema de hoje é: Para nós o culto a Deus é especial. No primeiro dia da semana, domingo. Na verdade, a palavra domingo apareceu bem mais tarde. Sempre era falado o primeiro dia da semana, segundo dia, que nós conhecemos como primeira-feira, segunda-feira, terça-feira e assim por diante. Em outras línguas tem outros nomes, mas no português é assim que se fala. O primeiro dia da semana, que depois mais tarde foi chamado de Dia do Senhor, ou domingo, foi escolhido de forma preferencial para fazer o culto. E quem escolheu? Os apóstolos, mas Jesus já tinha falado sobre este assunto. Ele dizendo que ele era Senhor sobre o sábado e também que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. E também na epístola aparece aqueles que guardam o sábado, que nós não precisamos mais ter esta guarda. Então são coisas assim que nós podemos compreender de forma bem especial que tanto os apóstolos, e aqui o apóstolo Paulo, e os cristãos fizeram o culto no primeiro dia da semana. E logo foi chamado de Dia do Senhor. E aí, nesse culto, que o apóstolo Paulo pretendia fazer a sua viagem outro dia, ele se demorou bastante. O culto se transcorreu, como naquela época tinha uma liturgia, quem sabe, mais curta do que nós temos nos dias de hoje, mas era feito o partir do pão, aqui chamado também de Santa Ceia, ou Eucaristia. Então tinha as orações, a invocação da presença de Deus e a Eucaristia, ou a Santa Ceia, para ser o perdão dos pecados proporcionado ao povo no pão e no vinho, como Jesus tinha instituído, e também a mensagem, depois da mensagem, a bênção. Só que esta mensagem, ela deve ter demorado umas 2 ou 3 ou 4 horas. Foi bastante longa. Tanto que um rapaz, Eutico, nome dele Eutico, estava sentado na janela e adormeceu, caiu do 3º andar e ele estava morto. Não é que ele foi achado como morto, não, é realmente morto. O apóstolo Paulo desceu e houve um milagre de Deus naquele instante e eles voltaram novamente e continuaram a falar. Bastante ainda ele falou na sua mensagem. Continuaram o culto. Então, esse culto foi um culto bem longo. Para a igreja, o importante é o culto. É nós termos um dia de culto. E segundo o próprio Jesus, e também os apóstolos, e aqui o apóstolo Paulo, diz que, segundo as atitudes deles, pode ser no primeiro dia da semana. Mas isso não foi ordenado que seja no domingo ou outra data, mas permitido. Então Jesus Cristo, ele é que muda tudo isso, porque ele cumpre a lei do sábado e uma vez que esta lei está cumprida, logo os discípulos se reúnem no primeiro dia da semana, o dia que ele ressuscita. Para nós, não cabe aqui ficar discutindo datas da semana para fazer culto, porque após a ressurreição de Cristo, a data já não é mais tão importante. O que é importante é fazer o culto. E aí nós podemos fazer no sábado, podemos fazer no domingo, na segunda, terça, quarta, quinta, sexta e assim por diante.
Para nós, o culto a Deus é especial, porque nesse culto o Senhor vem nos abençoar através de Cristo com o perdão, com a vida nova junto com Ele, com a salvação e a bênção que se encerra para nós começarmos novamente uma semana com a bênção de Deus nos orientando no nosso dia a dia. Amém. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai Celeste, venha nos ajudar a nós não nos perdermos com discussões sobre datas de culto, mas simplesmente fazermos o culto, participarmos do culto e recebermos no culto a paz que vem do Senhor, o perdão dos pecados, a vida, a salvação. Venha nos abençoar através de Cristo em todos os cultos que nós participamos. Amém.